apenas está vendo o que a gente está fazendo. Deus também conhece o coração. Nós lemos aqui esses textos que mostram isso. São o Salmo 139, vamos ler, Salmo 139. Acompanhe de casa. Está escrito assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O versículo 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. 7. Para onde escaparia o teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Deus sabe todas as coisas. Não apenas vê, ele conhece todas as coisas. A sua onisciência o permite conhecer tudo. Um atributo que só ele tem. Só Deus conhece todas as coisas. Só Deus sabe todas as coisas. Isso é maravilhoso. Só Deus sabe tudo. E aqui vem uma parte filosófica interessante dos textos bíblicos, é que Deus, alguém diz assim, Deus sabia que, algumas perguntas que surgem, se Deus já sabia que Adão ia pecar, por que ele fez ele? Deus já sabendo que Adão ia pecar, ele já prometeu o cordeiro antes mesmo disso. Deus não é pego de surpresa porque ele sabe de todas as coisas. Olha, ele sabe de todos os acontecimentos possíveis que nunca ocorreram. Ele sabe. Por exemplo, eu sempre costumo dar exemplos básicos. Quando eu sair aqui da rádio, eu vou para casa. Mas e se eu mudar de ideia no meio do caminho, alguém me chama e eu vou visitar alguém, na casa de alguém? Deus também sabe. Interessante isso. Deus sabe. Se eu for, se eu não for, Ele sabe. Se eu estiver indo no meio do caminho mudar de ideia, Deus também sabe. Não é... Como que a mente consegue compreender isso? Só a fé. A nossa mente não consegue compreender plenamente Deus, entender com o uso da nossa racionalidade. Nós não vamos conseguir nunca. Mas a nossa fé, o que é a fé? É a mente de joelhos diante de Deus. Vamos lá, ele sabe de todos os acontecimentos possíveis que nunca ocorreram. E ele sabe também qual teria sido o impacto na história se eles tivessem acontecido. Deus sabe aquilo que não ocorreu e sabe o impacto que eles teriam na história se eles tivessem acontecido. Vamos ver alguma referência sobre isso? 1 Samuel 23 e 9. Vamos ler aqui rapidamente. Diz assim: sabendo, pois, está certo. Sabendo, pois, Davi, que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traz aqui a história. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens das mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e fugiram para onde puderam. Porém, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Olha só, Deus sabia
de um evento que não aconteceu, Deus sabia o impacto que teria. Sabia que Saul desceria a Keila e sabia que os moradores iam entregar Davi. Mas aí Davi saiu antes. O que realmente aconteceu? Davi saiu, não foi entregue. Mas Deus sabia o impacto também das coisas que não aconteceram. Vamos ver 2 Reis 13. Reis 13 e 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Elias e o sepultaram. Olha só, interessante. O homem de Deus, claro, revelado pelo Senhor, sabia que se ele tivesse ferido os sírios, se ele tivesse ferido a terra com a flecha 5 ou 6 vezes, isso teria acontecido com os sírios, né? Porque ali era uma projeção profética. Saberia que isso teria acontecido. Vamos ver Salmo 81. O tempo está se esgotando. 14 e 15 diz assim: em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe sujeitado, e o seu tempo seria eterno. Aqui Deus sabe de uma coisa, o impacto que teria na história de uma coisa que não aconteceu. Então Deus não conhece só o que vai acontecer, Deus conhece tudo. Aquilo que não aconteceu, Ele sabe também qual seria o impacto. Interessante que para Deus, nós vimos sobre a eternidade, para Deus não há presente, passado e futuro. Olha, tudo está no eterno agora. Quando Ele se comunica em passado, presente e futuro conosco, e aqui já entra no último ponto do ensino, é porque Ele quer tornar-se compreensível. Se não me engano, isso é a cognoscibilidade. É como nós conseguimos conhecer Deus, compreender Deus. Ele está falando aqui sobre isso. Está falando sobre isso, né? Então, às vezes, Deus, na sua grandeza, Ele se comunica conosco na nossa linguagem para que a gente possa aprender. Uma coisa que eu aprendi num curso de teologia, nas primeiras aulas, é que Deus respeita o conhecimento científico do homem. Então Deus se conecta na linguagem dele, certo? Não adianta uma linguagem científica muito alta para quem mora na roça e é analfabeto. O que ele vai entender? Jesus se comunicava assim. Com os doutores da lei, ele falava uma filosofia altíssima da religião judaica, mas com os pescadores ele falava de peixes, de pescaria. Com os lavradores ele falava de lavoura, de plantação, parábola do semeador, a grande pesca, assim sucessivamente. Então, conhecimento é eterno, mas é incompreensível, sabedoria infinita. Mas Deus, o seu conhecimento não se limita a tempo e espaço, mas ele interage com o homem de forma que ele entenda. Por exemplo, Caim e Abel. Deus sabia que Caim tinha matado Abel, mas ele foi lá e se comunicou com ele. Cadê teu irmão Abel? Outro fator que Deus sabe de tudo, ele se arrepende. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa questão de se arrepender, eu já expliquei ontem, é antropomorfismo, antropopatia. Ele está dizendo o seguinte, que ele está comunicando um sentimento que nós conseguimos compreender, que é o arrependimento, mas esse sentimento de Deus não é arrependimento, porque ele já sabia que aquilo ia acontecer. Às vezes é profundo pesar, certo? Está escrito aqui, Gênesis 6 e 6, anote, 1 Samuel 15 e 10, o 1 Samuel 11 e 35, 2 Samuel 24 e 16, são os textos para isso. E um fator da soberania de Deus que é maravilhoso é que para os perdidos é um terrível aviso. Deus sabe de tudo. Salmo 94 está escrito assim, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, levanta-te, juiz da terra,
dá aos soberbos o que merece. Todo o Salmo 94 fala sobre isso. Deus conhece todos os pecados, Deus conhece tudo, e isso é terror para os perdidos, um terror. Romanos 2,16 também, você pode procurar depois para ler na sua casa. Romanos 2,16, vamos ler aqui. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, um dia Deus julgará os segredos dos homens. O que se faz em segredo, Deus sabe. Ele é terror, a onisciência de Deus é terror para quem está perdido, mas para quem é salvo, ele é maravilhoso. Romanos 8,28 está escrito dizendo assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe de tudo e tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus abençoe. Hoje, falando sobre a onisciência de Deus, amanhã nós falaremos sobre a sua onipresença. Você pode participar com alguma dúvida, participar com alguma sugestão. Nós estamos aqui para trazer o melhor para você, através do estudo da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir só mais um louvor para encerrar, com Voz da Verdade, Além do Rio Azul. Esse louvor vai ser o último que nós vamos colocar hoje aqui. Que Deus abençoe. Amanhã nós estaremos de volta com o programa Sintonizado com Deus. Que Deus abençoe. Um grande abraço.